Vamos mergulhar numa paisagem que foi, imaginem só, o palco de impérios, de fé e de uma das traições mais famosas da história. Falamos do Val de Sorek, uma terra com uma história que está literalmente gravada no seu solo. Então, por onde começar? Que tal com esta pergunta? Qual é o cenário de uma das traições mais famosas de todos os tempos? Uma história de força sobre-humana, de paixão, de engano. A pista, curiosamente, está escondida no nome do próprio lugar. E que lugar é esse? É o Val de Sorek. O nome em hebraico tem um significado muito específico, ligado à terra, à agricultura. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque, como vamos ver, este nome cria uma ironia profunda no centro de toda esta história. Ok, vamos então diretos ao coração do drama. O drama bíblico que tornou este vale, imortal. E este versículo, ele prepara todo o cenário. De um lado, Sansão, o juiz israelita com aquela força lendária quase mítica. Do outro, Dalila, a mulher filisteia que se tornaria sua ruína. A história deles, uma história de amor e traição, desenrola-se precisamente aqui, neste vale. E isso vai ligar o lugar ao destino deles para sempre. Mas, esperem lá, para entender esta história a fundo, precisamos de dar um passo atrás, de ver o panorama geral. Porque o Val de Sorek, ele não era só um cenário para uma história de amor. Era muito, muito mais. Era uma encruzilhada geopolítica de uma importância, gigante. Se olharmos para a linha do tempo, o que vemos é uma constante, uma sobreposição de culturas. Começa lá atrás com os primeiros agricultores. Depois vêm os cananeus e, mais tarde, claro, a chegada dos filisteus e dos israelitas. O Vale foi sempre um território disputado, uma zona de fronteira, e cada uma destas camadas de história só acrescenta mais e mais tensão ao palco onde a nossa história, a de Sansão, vai acontecer. E a geografia do lugar explica o porquê de tanta confusão, de tanta disputa. Pensem no Vale como uma artéria vital que liga as montanhas da Judeia à costa do Mediterrâneo. E não só isso, tinha um solo super fértil, água abundante. Ou seja, era um prémio estratégico, uma fronteira natural onde mundos completamente diferentes batiam de frente. Pronto, com este contexto todo em mente, a história de Sansão e Dalila ganha outra dimensão, não é? Deixa de ser só um drama pessoal e passa a ser, um microcosmo, um pequeno reflexo do conflito gigante que definia toda aquela região. E que conflito era este? Era um verdadeiro choque de civilizações. De um lado, tínhamos os israelitas, uma sociedade mais tribal lá nas colinas. Do outro, os filisteus, um povo marítimo, com cidades fortificadas e bem estabelecidas na planície. E o Val de Sorek era a fronteira, a linha da frente, onde estas duas culturas não só se encontravam, como lutavam pelo domínio. É exatamente neste cenário de alta tensão que Dalila começa a sua missão. Pressionada, claro, pelos líderes filisteus, ela vai tentar, vez após vez, descobrir o segredo da força de Sansão. Primeiro, tenta amarrá-lo com cordas de arco. Não resulta. Depois, com cordas novinhas em folha. Também não. A seguir, tenta uma coisa mais elaborada. Tecer o cabelo dele num tiar. Nada. Cada falha só parece aumentar a sua determinação. Até que, finalmente, Sansão cede. Ele revela o segredo. O seu voto de Nazireu. O seu cabelo que nunca fora cortado. E o que acontece a seguir? É a traição. Enquanto ele dorme, Dalila corta-lhe o cabelo. A sua força desaparece. Ele é capturado. Mas a história, como sabemos, não acaba aqui. Cego, humilhado no templo filisteu de Dagom, ele junta as suas últimas forças para um ato final de vingança e de força, derrubando o templo sobre si mesmo e sobre os seus inimigos. Depois desta era bíblica, a história do Vale não parou, claro, continuou a evoluir. Por isso vamos avançar um bocado no tempo para ver como é que o papel deste lugar se transformou sob o domínio de novos impérios. Com a chegada dos romanos e mais tarde dos bizantinos, o Vale abraçou em cheio a sua vocação agrícola. Tornou-se um polo importantíssimo de produção de vinho. Aliás, ainda hoje se encontram por lá lagares antigos, esculpidos diretamente na rocha. A sua reputação como terra de vinhos tornou-se a sua identidade económica, quase como se estivesse a cumprir o destino que o seu próprio nome sugeria. E hoje em dia, o que é feito do Vale? Será que é só uma relíquia histórica, um lugar para turistas? Bem, longe disso. Os ecos do passado ainda ressoam e bem alto no presente. Olha, hoje o Val de Sorek é uma mistura fascinante do antigo e do novo. Temos escavações arqueológicas ativas, como em Tel Zora, a desvendar segredos do passado, e logo ao lado,
quintas modernas, cidades cheias de vida. A sua importância estratégica continua lá e até tem uma reserva natural, a Reserva de Sorek, que preserva não só a beleza do lugar, mas também a sua história. É um sítio onde o passado e o presente convivem lado a lado. Mas há uma conquista moderna que se destaca de tudo o resto. Há algo que simboliza a importância contínua do vale, mas de uma forma completamente nova, para o século XXI. E é isto. Na foz do rio que dá o nome ao vale, foi construída a central de dessalinização de Sorek. E reparem, em 2013, esta central era a maior do seu género no mundo inteiro. Pensem nisto. Está a transformar a água do mar em água potável. É a prova de que este vale antigo continua a ser um recurso absolutamente vital para a vida na região. E tudo isto nos traz de volta ao ponto de partida, ao nome. Lembram-se? Sorek. Agora sim, vamos ao significado. Em hebraico quer dizer vinha escolhida ou videira seleta, ou seja, uma terra de abundância, de fertilidade, de promessa. E é aqui que a ironia final nos atinge em cheio. Sansão, recordem-se, era um nazireu. O seu voto proibiu de consumir qualquer coisa que viesse da videira. Nem uvas, nem vinho, nada. E onde é que ele encontra a sua ruína? Justamente no vale cujo nome celebra essa mesma videira. A queda dele não aconteceu apenas num lugar qualquer. Aconteceu num símbolo de tudo aquilo a que ele tinha renunciado. Fica a reflexão. Será que por vezes o palco não é tão importante como a própria história?